Deixa eu tirar os comentários. Desativar comentários. Então, gente, eu vim aqui porque hoje eu trago verdades, entendeu? Eu me calei por muito tempo. Eu acabei falando algumas coisas por pura pena de outras pessoas, mas em nenhum momento eu estava pensando em mim. E por eu estar sufocada com a mentira, com a mentirada toda que foi essa minha participação na Fazenda, de relacionamento, eu vim aqui conversar com vocês. Vou contar pra vocês desde o dia que eu saí da Fazenda, pra ser bem clara, pra vocês entenderem e não restar nenhum tipo de dúvida, tá? Eu vou começar a contar do dia que eu saí. Todo mundo que aqui viu a Fazenda ou não sabe que eu tive um relacionamento com o Léo Stronda dentro da Fazenda. Era um relacionamento que no começo não era nada planejado por mim. Então, pelas circunstâncias do jogo, por uma identificação, a gente acabou ficando dentro do reality. E quando eu saí, eu saí primeiro que ele, mas antes a gente já falava sobre a vida aqui fora, enfim. O Léo já tinha me falado que ficava com uma pessoa aqui fora, e eu também falei pra ele que eu ficava com uma pessoa aqui fora. E a gente decidiu que, independente disso, a gente ia tentar ter uma vida aqui fora, a gente ia tentar, sim, dar continuidade no que a gente construiu ali dentro, porque pra mim foi de verdade. E foi isso que a gente prometeu um pro outro, de que quem saísse primeiro esperaria o outro, e eu saí primeiro que ele. Eu saí primeiro que o Léo, fiquei uma semana aqui fora, e ele saiu logo na semana seguinte. Quando ele saiu, antes dele sair, o Hoje em Dia me convidou pra eu ir lá encontrar com o Léo. E eu fui. Encontrei com o Léo, foi tudo lindo, foi tudo incrível. Mas no momento que eu fui no Hoje em Dia, eu senti que ele tava meio estranho. E aí eu falei, tudo bem, ele saiu agora, ele ainda tá voltando pra realidade dele. E aí eu fiquei em São Paulo e ele veio pro Rio de Janeiro. Fiquei em São Paulo porque eu tava com os projetos com a Gabi e eu fiquei na casa da Gabi. Nesses dias, isso foi na sexta, na segunda ele voltaria pra gente fazer o Fábio Porchat. Ele não me procurou. E eu falei até isso com a Gabi. Falei, Gabi, deve ter acontecido alguma coisa e tal. Aí a Gabi pegou e falou assim, ai amiga, não sei lá. Só que a Gabi nunca se deu muito com ele. Eu pensei, a Gabi não quer, porque a Gabi não quer botar pilha, né? Tipo assim, eu pensei, a Gabi quer botar pilha, então eu não vou seguir muito o que a Gabi me diz. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele, falei, poxa, você saiu, você não me mandou mensagem mais, enfim. E aí ele falou, não, porque teve festa aqui na minha casa, tava com a minha família e tal, enfim, aí foi isso, mas me desculpe, eu não vou fazer mais isso não vai se repetir, tudo bem. E ele foi, na segunda-feira ele voltou pra São Paulo e a gente se reencontrou no Fábio Porchat. E foi o primeiro dia que a gente realmente conversou pessoalmente, que a gente pôde falar e tal. E ali eu senti que ele tava meio ainda aéreo. Aí eu perguntei pra ele, pô, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu, né? Você tá meio estranho e tal. Aí ele pegou e falou assim pra mim, então, eu tô normal, mas, tipo, beleza, ele foi e ficou. O voo dele era pra ir embora no mesmo dia. Eu pedi pra ele ficar, ele ficou, perdeu o voo e tal, pagou outro voo no dia seguinte. E a gente ficou o dia juntos e no dia seguinte, ele na casa da Gabi, a gente conversou. Ele falou pra mim, então, eu conversei com a menina que eu tava ficando, fui lá na casa dela e tal, e joguei limpo, falei que a gente não ia ficar mais, porque eu decidi ficar com você, porque o que a gente viveu foi muito sincero, e enfim. Aí eu falei, que bom, né, beleza. Eu ainda não tinha falado com o menino que eu ficava, mas eu falei, eu vou esperar a poeira baixar pra eu conversar com o menino. Mas também não falei isso pra ele, ele só falou isso pra mim. Mas
eu contei pra Gabi, e a Gabi falou assim, amiga, estranho ele ter ido na casa dela, né? Por que ele foi na casa dela? Por que ele não conversou com ela? E eu fiquei com aquilo na minha mente. Mas mais uma vez eu falei assim, a Gabi não gosta dele. A Gabi tá botando pilha, a Gabi não quer que eu fique com ele. A Gabi simplesmente não ia com a cara dele, mas tolerava por causa de mim e do João. E aí, beleza. Mas já ficou aquela semente na minha cabeça. Ele foi na casa dela e tal. Enfim, tudo bem, né? No auge da paixão a gente releva qualquer tipo de coisa. E depois daquilo a gente veio, eu fui embora, ele veio embora. E a gente ficou muito unido no começo até então. Eu fiquei muitos dias na casa dele. A mãe dele é incrível, uma pessoa que me recebeu de braços abertos. E como vocês sabem, a minha mãe não apoiava o relacionamento. Eu vim pra casa, conversei com a minha mãe, fiz ela entender. Eu falei, mãe, eu gosto dele e eu quero que você dê uma oportunidade pra ele. Chamei ele, ele veio na minha casa, conheceu minha mãe, conheceu minha avó, conheceu meu irmão. Só que a todo momento eu sentia que ele era incrível, ele era um amor, mas o que a gente viveu ali dentro da fazenda, que fora era meio mais ou menos. E eu comecei a sentir. E aí ele falou, você tá com ciúme e tal. Eu falei, não é ciúme, eu sei que você tem outras pessoas aqui fora, tem uma vida aqui fora, mas o cuidado, a atenção não era mais a mesma. Mas enfim, eu relevei. Conheci o amigo dele e eu percebi também nas atitudes do amigo dele, que é o Binho, que todo mundo sabe, que o amigo dele, no começo, ele tava bem próximo de mim, e depois ele começou a já não... Eu chegava, ele saía. E aí eu fui e perguntei pra ele, eu falei, Léo, você acha que o Binho não gosta de mim? Aí ele falou assim, não, nada a ver, ele é assim mesmo. Eu falei, você acha que ele tá com ciúme? Porque vocês sempre foram amigos, e agora eu tô aqui, e eu percebi que ele tá meio diferente comigo. Aí ele falou, não, ele é assim mesmo, enfim. Beleza. Foi a primeira vez que eu tive essa percepção. Eu sou uma pessoa que, todas as minhas amigas que me conhecem, todo mundo sabe que eu não sou de sair muito pra noitada. E devido à exposição que a gente estava tendo na fazenda, eu falei, poxa, eu quero me resguardar um pouco, eu quero ter o meu momento. E eu estava muito sobrecarregada. Eu já estava doente e não sabia que eu estava doente, eu não tinha ânimo pra nada. Como vocês viram, desde a fazenda eu já tava doente sem saber. Então, tipo, eu não tinha vontade pra nada. Mas eu sempre fui muito sincera nos meus sentimentos. Eu conversava muito com ele, eu falava, Léo, aqui eu tenho paz, aqui na sua casa, as coisas na minha casa não vão bem, eu gosto de estar aqui com você, eu gosto da sua companhia, você me faz bem, enfim. Mas mesmo assim, eu tava bem ali, mas eu ainda não me sentia como tudo que tinha acontecido na fazenda. Mas aí eu falava, tudo bem, aqui é uma nova vida, é uma nova história, eu preciso tentar recomeçar dentro do que a gente já construiu. E eu me esforcei. Eu fazia as coisas que ele me pedia, a gente saía quando tinha que sair. Mesmo quando eu não queria, eu ia. Eu falava, não acho justo, né? Esse tipo de coisa. Teve um dia que aconteceu uma coisa específica. Foi que eu comecei a perceber que ele estava mudando. Eu vou deixar todos os prints aqui, porque eu gosto de provar o que eu falo. Vou deixar todos os prints aqui no Stories. Eu não queria estar fazendo isso, mas eu tô cansada, gente. Juro pra vocês, assim, eu tô saturada. Eu tô cansada de ter que segurar o mundo dos outros e ninguém segurar o meu, entendeu? E eu não penso em vocês que eu tô falando isso porque eu quero ser vítima da situação. Eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Eu nunca expus ninguém. Eu sempre aguentei tudo calada, mas hoje eu tô num nível da minha vida, numa situação tão crítica da minha vida, que eu cansei. Eu cansei de ter que ser o máximo para as pessoas e não ver o mínimo de consideração em troca, entendeu? Então, assim, eu já não tava bem e foi um acúmulo de coisas, de cobranças, tudo na minha mente. Eu tô sendo muito sincera com vocês aqui. Eu não me importo de ter like, de ter seguidor, nada disso. Isso pra mim é uma consequência do que eu sou, entendeu? Não é uma coisa que me faz, é consequência de quem eu sei que eu sou de verdade, porque a minha vida vai continuar e eu tenho conteúdo, eu tenho coisas pra mostrar pra vocês. Eu não sou uma pessoa que eu vivo de polêmica, mas infelizmente é uma coisa que me envolve e que tem me entristecido demais. E aí, continuando,
né? Os dias foram passando, a paciência dele foi se reduzindo, algumas coisas ele já começou a expor mais. E teve um dia que eu percebi um comportamento super estranho dele, que foi num dia que a gente foi num evento que o assessor dele tinha arrumado pra ele. E nesse evento, antes disso, um dia, eu ia no dentista, eu ia fazer uma série de coisas e depois eu ia encontrar com ele. Ele ia me buscar depois de tudo. E acabou que eu me atrasei e não deu tempo de chegar no dentista. E aí eu fui e liguei pra ele. Falei, olha, já tô no Uber e eu não vou ter mais tempo de ir no dentista. Então você pode me buscar? E o Uber, ele enguiçou bem na esquina da casa dele. Primeiro eu mandei mensagem, você tá onde? Ele falou, eu tô no banco resolvendo umas coisas. Eu falei, mas tem alguém na sua casa? Aí ele falou, tem. E o amigo dele, o Binho, tinha postado um stories na casa dele, no dia que... Foi até um dia que o Binho pintou o cabelo. Aí eu peguei e falei assim pra ele, então beleza, eu tô indo pra sua casa, vou te esperar, resolver suas coisas lá na sua casa com o Binho. Aí ele, não, mas eu não sei se ele tá lá. Eu falei, não, ele tá lá, porque ele acabou de postar um stories. Aí ele falou, mas você tá onde? Aí eu falei, mas eu tô no Uber. Mas em que lugar? Mas você tá chegando? Você tá perto? Começou a fazer umas indagações. Eu falei, não, eu tô no meio do caminho, mas não se preocupa não, pode continuar resolvendo suas coisas que aí eu vou indo no Uber e chego na sua casa. Aí ele, não, mas não tem como você ir fazer outra coisa? Aí eu senti, tipo assim, mano, ele não quer que eu vá pra casa dele, por qual motivo? Já comecei a ficar com a neurose na minha cabeça. Aí ele, não, tudo bem, eu vou te buscar, e lá, beleza. E aí eu fui, e o meu Uber enguiçou na esquina da casa dele, ele me buscou na esquina da casa dele. Só que de lá ele não me levou pra casa dele, ele falou, vamos almoçar. Fomos almoçar, quando eu entrei no carro, eu tava com uma mancha na minha saia. Uma mancha branca. E essa saia eu não tinha usado desde que eu entrei no reality, que foi uma saia que eu não levei pro reality. E aí ele falou, você tá estranha comigo. Eu falei, como assim? Aí ele, onde você tava? Eu falei, tava na minha casa. Ele falou, mas tem uma mancha na sua saia. Que mancha é essa na sua saia? Eu falei, não sei, muito tempo que eu não uso essa saia. Aí ele falou, deixa eu cheirar. Ele cheirou. Aí ele pegou e falou assim pra mim, nossa, eu tenho vergonha de contar isso. Enfim, eu não vou nem entrar em detalhe, ele bateu neurose com uma mancha que estava na minha saia e dali ele não falou mais comigo. Ele ficou o tempo inteiro quieto na dele e a gente foi pra esse tal evento. Chegando nesse tal evento, a gente fez e tal, o evento, tudo mais. E aí, a gente saindo do evento, eu sentei do lado dele na van, foi um evento no Cristo e tinha que descer de van. E ele mexendo no celular, mas em nenhum momento ele abriu o WhatsApp do meu lado. E eu olhando pra ele e ele rodeando, não querendo abrir de jeito nenhum, rodeou e não abriu o WhatsApp do meu lado. Só que no começo do nosso relacionamento aqui fora, ele falou, mano, eu quero fazer tudo diferente, eu quero fazer tudo que eu não fiz. Eu já perdi pessoas que eu gostava muito pelas minhas atitudes. Isso ele foi bem sincero. Então hoje em dia eu quero deixar tudo em pratos limpos. Se você quiser a minha senha do Instagram, eu te dou. Se você quiser, eu deixo. Eu falei, não, jamais, você tem sua privacidade e eu não vou invadir isso. Eu só quero que você seja sincero comigo, que a gente tinha um princípio no nosso relacionamento, que era Deus, amizade e sinceridade. E aí, beleza. Voltamos desse evento. E aí, quando a gente voltou desse evento, ele... Tem muitas coisas íntimas que eu não vou falar porque não tem necessidade. Eu só quero chegar num ponto X da situação. Chegamos desse evento, enfim, beleza, tal. Eu não me lembro se depois, foi logo em seguida depois desse evento, que foi o último dia que a gente saiu, que foi que a gente brigou. Brigou não, vou explicar pra vocês. O ápice do fim do relacionamento. O Léo já tava muito estranho comigo, os amigos dele também. Eu não sei o motivo, eu não dei motivo. Às vezes o Léo chegou até a falar comigo que eu fazia algumas brincadeiras com o Binho, que eu fazia porque eu faço com os meus amigos e quando eu me sinto bem com a pessoa, quando eu me sinto íntima da pessoa, eu acabo brincando com algumas coisas. Esse cabelo não ficou maneiro não, tipo, coisas leves. E num dia eu fui brincar com o Binho e o Léo me chamou a atenção, falou, olha, foi nesse dia que a gente saiu, não faz esse tipo de brincadeira, porque
Isso magoou as pessoas e tal. Beleza, a gente entrou no carro, o Binho veio brincar comigo. Eu falei, Binho, não brinca comigo, porque depois o Léo vai ficar brigando comigo que eu estou brincando com você. E se eu te fiz alguma coisa, e qualquer coisa que eu te fizer, você tem a liberdade de falar comigo, que eu não brinco mais, tá bom? Só não quero te deixar desconfortável em nenhuma situação. Até porque eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa de fazer brincadeiras para deixar a pessoa mal, de constranger. Eu faço brincadeiras que eu faço com as minhas amigas, entendeu? Coisas leves que não vai magoar ninguém. E quando é muito difícil, mas as minhas amigas me entendem e, tipo, se alguma vez eu passei, as minhas amigas chegaram e falaram, Lu, caraca, tu é demais, tu falou isso. E aí eu pondero e, tipo, não brinco mais. Eu sempre tratei todos os amigos dele muito bem, muito bem. Nunca destratei nenhum amigo dele. Jamais eu faria isso, porque eu não faço isso com ninguém. Todo mundo que me vê na rua pede pra tirar foto, sabe como eu sou. E eu sou uma pessoa, assim, a melhor pessoa que se eu tiver que passar numa multidão e tirar foto com todo mundo, eu tiro. E aí, nesse dia, antes da gente sair, eu já tinha falado que eu não queria ir. Eu falei, ai, não quero ir, não tô me sentindo bem. Mas vai lá, vai com seus amigos, eu fico aqui te esperando. Ele, não, eu quero que você vá comigo, vamos comigo, lá, vamos. Era um dia que tava muito frio e eu não tinha roupa de frio pra ir, que na verdade era uma festa de... tinha que ir de branco e eu não tinha nenhuma roupa branca. Eu fui lá, botei uma regatinha, botei um shortinho, frio da porra. Ele me emprestou um casaco, eu botei e fui. Beleza. Chegamos na casa do amigo, de um dos amigos dele, que ia todo mundo se encontrar, eu comecei a me sentir muito mal. Muito mal, e eu fiquei na minha, fiquei quietinha. Cheguei, cumprimentei todo mundo, sentei no meu canto e fiquei. Ele veio e falou comigo, me chamou e falou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, cara, eu não tô me sentindo bem, eu não quero mais ir. Eu não quero ir. Aí ele pegou e falou assim pra mim, pô, cara, não faz isso, vamos comigo. Eu convidei todo mundo pra ir, todo mundo tá indo por causa de mim. Aí eu falei, mas eu não quero ir, com meu olho cheio d'água. Não quero ir, por favor, não quero ir. Ele falou, neném, faz isso por mim, vamos? Por favor, vamos? Eu falei, beleza, vamos. E ali eu fui. Ele falou, então melhora essa cara. Porque ele queria que eu agradasse os amigos dele. Ou não sei se algum amigo dele já tinha feito algum comentário. Beleza, fomos. Eu fui no carro dormindo, já era tarde. Cheguei lá no evento. Fiquei lá no cantinho, falei com os amigos dele, com todo mundo. Ele se divertiu, que ele estava super em casa. E um dos amigos dele estava com a namorada, eu fiz amizade com as meninas, elas me emprestaram o casaco. E ali eu fiquei, na minha, até o final do show que ele queria ver. E quando acabou o show, eu fui e falei, vamos embora. Aí ele na hora não reclamou, não cogitou nem nada. Fomos embora. E aí beleza, fomos... Chegamos em casa e ele tava bem puto. Aí eu peguei e deitei, ele demorou pra vir pra deitar, eu deitei. E numa dessas, eu senti que ele tava desconfortável, ele deitou do meu lado e virou pro lado. E isso nunca aconteceu, foi a primeira vez. E aí eu fui... Me senti muito incomodada porque eu sou uma pessoa que eu prefiro eu tá mal do que ver as pessoas mal. Eu chamei ele e falei, Léo, vamos conversar. Ele virou com o olho fechado. Eu falei, olha pra mim, eu quero conversar com você. Eu sentei na cama e aí eu falei, cheguei pra ele, eu já não tava me sentindo bem, no geral, porque lembrem no começo que eu falei pra vocês que eu já tava doente desde dentro da fazenda, mas eu não sabia, mas eu não tava me sentindo bem. Eu me conheço. Quem me conhece, as minhas amigas podem falar melhor que eu sou uma pessoa totalmente extrovertida. Não sou de sair, mas eu sou uma pessoa animada, carismática, uma pessoa que gosta de brincar, que gosta de ver todo mundo bem. E eu peguei e eu sentei na cama e comecei a falar com ele. Eu falei, Léo, eu estou muito confusa dos meus sentimentos em geral, da minha vida. Tô passando por problemas na minha casa, tô te sentindo meio disperso de mim. Os seus amigos... Não sei o que aconteceu. E eu tô muito perdida, me ajuda. Essa foi a palavra que eu falei, me ajuda. E ele virou e falou. E nisso eu fui falando, mas resumidamente foi isso que eu falei. Eu não quero te fazer mal, eu não quero te ver mal, eu quero ver você bem, eu gosto de você. Enfim, eu te amo, enfim, falei um monte de coisa. E ele virou e falou assim pra mim, então, Luane, eu não quero mais.
Aí eu falei, não, mas não é isso, eu quero que você me ajude. Eu não tô conseguindo sozinha, eu preciso de ajuda, eu preciso, sabe, de um norte pra mim, eu tô perdida. Ele falou, não, eu não quero mais. Hoje você foi super escrota, você tratou meus amigos mal. A mãe do fulano veio falar, perguntando, ela não tem língua não? Ela não fala não? E tipo, pô, eu não quero me prender, eu não quero ser preso, eu não quero deixar de fazer as minhas coisas, eu não quero deixar de sair e tal. Você é muito chata, você tá chata, você é a namorada mais chata que eu já tive. E lá, e começou a falar, e aquilo eu comecei a chorar. Chorar, desesperadamente, chorar. Eu, mas não é isso, por favor, me ajuda, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Ele, não, eu não quero. Chega, vamos dormir. Nessa frieza. Tipo, um dia antes ele era uma pessoa e no dia seguinte ele virou outra pessoa. E aí ele já tinha bebido e tal. Eu falei, mano, eu vou deixar, não vou falar nada. Sendo que eu tinha que ir pro aeroporto, porque eu ia pra São Paulo, eu tinha uma presença VIP pra fazer. E na segunda-feira seria a semana da reta final da Fazenda. E aí ele pegou e dormiu, simplesmente dormiu. Eu fiquei chorando até de manhã. Isso era umas 4 horas da manhã, eu fiquei até de manhã chorando, desesperada. Eu tinha que ir pro aeroporto mais meio-dia, 9 horas da manhã eu acordei. Me arrumei minhas coisas. Chamei ele, porque eu fui pra casa dele justamente porque ele ia me levar no aeroporto. Falei, Léo, vamos, me leva no aeroporto. Aí ele falou, eu não vou te levar não, pede um Uber. Assim. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro aqui, eu tenho que tirar o dinheiro. Eu tô só com o cartão e o meu cartão é de débito, não aceita no Uber. Ele falou, pede pra ele parar em algum lugar. E aí ele para em algum lugar e você tira o dinheiro. Aí eu falei, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você mudou tanto comigo? Ele falou, Ilane, olha só, eu não quero conversar, entendeu? Vai lá na sua viagem, entendeu? Faz lá suas coisas. E é isso, eu já falei tudo que eu tinha pra falar, entendeu? Eu fui 100% eu com você, você não deu valor a isso, então segue sua vida, entendeu? Eu tô cheio de coisa pra fazer, eu tenho meus trabalhos, eu tenho minhas coisas pra resolver e eu não vou parar por causa de ninguém. Eu acho que você deve fazer o mesmo, assim. Segue sua vida, vai trabalhar, você é inteligente e tal. E eu chorando, desesperada, eu falei, mano, eu não namoro com essa pessoa. Essa pessoa é totalmente diferente da pessoa que eu conheci, da pessoa que eu me interessei de ficar. É totalmente diferente do coração que eu conheci. Mas mesmo assim eu falei, não, eu tenho que ter calma. Peguei o Uber e fui pro aeroporto, pedi pro cara parar no meio do caminho, o cara parou, tirei o dinheiro, cheguei no aeroporto e fui viajar. E aí eu fui pra Gabi. Eu fui chorando daqui do Rio de Janeiro até São Paulo. Eu cheguei na Gabi arrasada, em prantos. A Gabi tinha aberto a porta, que ela ia fazer uma brincadeira comigo. Eu cheguei chorando, ela ficou desesperada. O que houve, amiga? Eu peguei e chorando, ela falou, foi o Léo, né? Aí eu falei, amiga, ele terminou comigo. Aí tentei explicar pra ela. Ela falou, amiga, eu expliquei tudo pra ela. E ela ficou desesperada. Ela falou, mano, vamos fazer, vamos acontecer. A gente tem que fazer, não sei o que, esse cara é um monstro, não sei o que. Ela ficou desesperada, chorou, desesperada comigo. Não fica assim, tal, eu te falei desde o começo, mas, cara, não sei o que. Tipo, ela ficou desesperada. Eu falei, não, amiga, calma. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, quando você chegar em São Paulo a gente pode conversar? Aí ele botou, claro. Foi essa a resposta. E beleza. Dali eu fui pro hotel, pro hotel da Fazenda, na casa da Gabi, depois da presença VIP que a gente fez. Eu tava fazendo uma surpresa pra ele, porque na quarta-feira, se eu não me engano, a gente ia fazer 2 meses de namoro. E eu e os fã-clubes tinham se reunido pra fazer essa surpresa. E eu tinha falado isso pra ele. Falei, Léo, eu tava indo pra São Paulo e tava fazendo uma surpresa pra você com as meninas. Ele falou, pode cancelar. Aí eu falei, mas o que eu vou falar pra elas? Fala que não vai fazer mais. Ah, não, melhor, pega as coisas e fala que me entregou e tá tudo certo. Eu fui, mandei mensagem pras meninas e falei, gente, olha, não vai ter mais a surpresa. E é isso. Beleza. Fui pro hotel da Fazenda, ele chegou à noite. E ali a gente foi, era a roça do João, Evandro e Rafael. A gente
bebeu lá e tal, descontrole aquele momento, eu não falei nada. Pelo contrário, recebi ele muito bem, a gente se abraçou, enfim. E dali eu fui pro meu quarto e ele foi e a gente conversou. Dali a gente conversou e eu expliquei pra ele, falei, Léo... Ele falou, mas eu achei que você ia terminar comigo e eu terminei primeiro. Aí eu falei, não, eu te pedi ajuda e tal, enfim. E dali eu pensei, bom, tudo se resolveu. A gente dormiu, ele dormiu lá no meu quarto. E eu falei, ok, tudo bem. Quando eu acordei, eu vi uma matéria no Léo Dias. E aí eu chamei ele, acordei ele e falei, Léo, saiu uma matéria no Léo Dias. Mas ninguém sabia que a gente tinha terminado até então. Era uma coisa nossa. Aí eu peguei e falei. Aí ele falou assim, você tá me acordando por causa disso, nada a ver. Eu falei, mas a gente tem que buscar uma solução pra isso. A gente tem que ver como a gente vai se posicionar agora. Porque já que já estão falando... Eu falei, mas você não falou com ninguém? Ele falou, eu não contei pra ninguém. Eu falei, mas eu também não contei pra ninguém, eu só contei pra Gabi. E a Gabi não ia botar isso no Léo Dias. Aí ele falou, cara, eu não sei. Aí eu peguei e falei assim pra ele, Léo, não foi seu assessor, você não contou nada pra ele? Porque uma vez a gente estava na Casa da Perla, assim que eu saí, eu, Gabi, não sei se vocês lembram, a gente foi na Casa da Perla. E o assessor do Léo foi lá me encontrar. E aí saiu uma nota dizendo que... alguma coisa da Perla, que a Perla tinha dito que a Ana Paula ia voltar pra fazenda. E como só tava ele de estranho, a gente desconfiou que tinha sido ele que tinha feito essa matéria, porque ele pediu pra tirar uma foto nossa pra botar no jornal realmente. Mas ele disse que seria pra falar do feijão com arroz. E aí eu falei, olha, a única pessoa que tem contato, que pode ter levado isso pra frente, é o seu assessor. Ele falou, não, mas... Eu vim conversando com a Perla e com a assessora dela e eu contei pra ela. Pode ter sido a assessora dela também. Mas enfim, eu falei, então agora a gente tem que dar um jeito nisso. A gente fala, não fala, enfim. Aí a gente começou a conversar, ele acordou e eu falei com ele, eu falei, cara, não sei o que eu faço. A gente tá perdido. Foi no dia que a gente entrou de novo pra casa pra fazer atividade de manhã. E aí ele falou, beleza. E a gente conversou que tudo bem a gente terminar. Ele deu os motivos dele, já não ia voltar atrás, o que eu achei super estranho, porque se ele disse pra mim que entendeu errado e que terminou só porque achou que eu iria terminar, eu peguei e falei assim, então, já que eu já falei pra ele que eu não vou terminar, a gente vai voltar. Mas... ao decorrer da conversa eu vi que ele tava meio querendo sair da situação. Eu falei, Léo, tudo bem a gente terminar. Eu sou adulta, você é adulto. Eu acho que ok, ciclos se encerram. A gente não vai deixar de ser amigo. A gente vai continuar fazendo tudo que a gente planejou. Que a gente planejou muitas coisas. Eu ia fazer uma parceria com ele na marca dele. Ele fez uma música pra mim. A gente ia fazer clipe junto. A gente ia fazer várias coisas juntos. E eu falei, a gente não vai deixar de fazer essas coisas por causa disso. Só que a gente tem que ter uma solução. Eu tô cansada de me expor. E eu acho que esse fim de A Fazenda agora, todos os meses agora. Aí ele falou, então tá, então não vamos falar nada agora não. Vamos deixar isso passar e aí depois a gente fala, em janeiro, sei lá. Aí eu falei, beleza, tudo bem. E aí a gente foi pra... E aí voltando aqui, deu uma pausa por causa da conexão. E aí a gente entrou de volta pra atividade. E aí beleza, fizemos a atividade. E só que antes, assim que a gente chegou lá na fazenda, ele já tava meio estranho, o telefone não parava de tocar. E aí ele já ficou com o olho cheio d'água e veio falar comigo. Eu, Léo, o que que houve? Ele falou, não, já tô vendo tudo. Eu vou sair como filha da puta da história e tal, enfim, todo mundo vai me julgar, todo mundo vai me culpar. Eu falei, calma, não vai ser assim, a gente vai conversar, a gente faz um vídeo juntos, a gente explica que a gente escolheu assim, que foi melhor. Eu ainda assim falei, cara, eu não vou deixar o cara na furada, pela consideração de tudo
de tudo que a gente viveu. E aí, beleza. Aí ele ficou meio assim, meio estranho, e aí tá. E aí a gente voltou pro hotel. E dali ele já não foi mais o mesmo. Já super estranho, mas eu falei, pô, eu tenho que entender que o cara vai ser metralhado, sim. Porque as pessoas muita gente já não aceitava, já não via a verdade nele. Eu, por estar dentro do reality e convivendo, eu tava dentro do relacionamento. Então, quando a gente tá de dentro, a gente não tem a visão de quem tá de fora. Mas eu acho que o justo não se justifica. Eu acho que quando a gente tem certeza do que a gente é, do que a gente foi, a gente não tem o porquê se desesperar. Eu tava tranquila porque eu tava com a minha consciência tranquila de que eu fui o meu máximo pra ele, entendeu? Então não tinha por que estar apavorada. E ele tava muito apavorado. Porque era a imagem dele, era o trabalho dele, lá. E em nenhum momento ele tava se preocupando comigo. Mas eu nunca fui uma pessoa egoísta. Eu falei, vou deixar ele pensar nele, sim, tudo bem, vou arrumar um meio. E dali eu comecei a pensar, eu tenho que arrumar um meio de como a gente vai falar isso pra todo mundo. E aí a gente postou uma foto. A gente postou uma foto, que foi uma foto, eu tô em pé e ele agachado. Que aí a gente falou, bom, a gente vai postar essa foto, vai dar uma amenizada, ninguém vai ver que a gente tá junto e não vai mais falar no assunto. Postei essa foto. Beleza. Nesse dia a gente foi. Eu dormi, ele dormiu. Eu não me lembro se a gente dormiu de novo lá no quarto. Mas no dia seguinte era o dia da festa. A gente se arrumou e tal. E a gente se encontrou e fomos pra festa. E antes disso eu fui pra psicóloga. Conversei com a psicóloga. E a psicóloga, eu expliquei tudo pra ela. Ela falou, bom, eu acho que você tá certa, não fala nada agora, não expõe nada agora. Conversa com ele também, ele não precisa expor nada agora. E vão se divertir, eu acho que vocês vão voltar, eu gosto muito de vocês, enfim. E a gente foi pra festa. Na festa a gente ficou junto, como se nada tivesse acontecido. Ele teve uma ideia que eu lembro de querer falar na festa. Eu falei, não vamos fazer isso. Eu senti que ele tava com muita pressa de querer resolver logo isso, de querer falar disso de qualquer forma, até porque vazou por causa dele, porque ele levou isso à frente. Então eu peguei e falei, mano, o que você quer falar logo? Você tá ficando com alguém? Me fala. Que se você tiver já combinado alguma coisa com alguém, a gente fala. For fazer o quê? Ele, não, nada a ver, não tenho nada, então, tá, enfim. Fomos pra festa, ficamos na festa como se nada tivesse acontecido, todo mundo acompanhou a festa aqui, todo mundo viu. E dali, quando a gente saiu da festa, ele dormiu comigo lá no quarto de novo, e a gente tava fazendo os 2 meses de namoro. E, assim, a gente junto, como era a nossa relação, assim? Muita gente vai falar assim, vocês terminaram, você não tem vergonha na cara, você continuou dormindo com o cara, enfim. Toda vez que eu tentava conversar com o Léo, vamos falar da gente, ele falava, não vamos falar disso, deita aqui, fica aqui comigo, vamos ficar aqui junto na situação, né, vivendo aquele momento. E pra mim, imagino vocês, eu tinha acabado de sair de um reality que eu vivi intensamente, tanto o reality quanto o meu relacionamento com o Léo, mais o meu relacionamento com o Léo, todo mundo acompanhou e viu que eu vivi intensamente mesmo. Então, assim, imagina pra mim, tipo, da noite pro dia o cara mudou completamente, mas no outro dia ele mudou de novo, aí no outro dia ele tava ali dormindo comigo, ele ainda era o meu namorado, até que se provasse o contrário, até que ele falasse, tipo, de uma vez por todas eu vou chegar na mídia, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tipo, a gente não tinha voltado pra casa ainda, a gente tava ali na situação, mas eu já tava preocupada, já imaginando como vai ser quando ele for embora. Como vai ser dali pra frente, que a gente não vai estar mais junto, a gente não vai fazer mais stories junto, eu já comecei a ter essa preocupação. Mas enfim, a gente dormiu, e ele tinha uns jobs pra fazer, ele falou, olha, eu vou, hoje meu dia vai ser cheio, mas eu vou voltar. Eu vou vir, vou te encontrar.
à noite. Beleza, eu fui fazer algumas coisas também. E inclusive quando eu tava saindo, ele tava chegando. E aí eu fui sair, fiz as minhas coisas e voltei pro hotel. Quando eu voltei pro hotel, tinha vários presentes lá no quarto pra gente, pra mim, pra ele. Foi no dia que eu li as cartas e eu chorei, porque eu já sabia de tudo que estava acontecendo, mas eu não podia expor, porque o meu combinado com ele era não expor nada. Então, assim, eu fui e me vi ali naquela situação. Ele não voltou esse dia, e desse dia em diante ele já não foi mais o mesmo comigo. Depois disso foi a final, e a gente não tinha se visto mais desde o dia que ele saiu e falou que ia resolver as coisas dele até o dia da final. A gente se encontrou no corredor descendo, a gente desceu, fomos na van, conversamos e tal. E aí a gente combinou. Depois daqui vamos sair, porque a gente já tinha combinado, antes da gente terminar, a gente já tinha combinado que a gente ia sair depois da final pra comemorar. E aí, beleza. Ele falou, não, já vi tudo, vamos sair e tal, vamos sim. Teve a final e a gente foi embora na mesma van. Chegou na mesma van, eu perdi a chave do meu quarto. A gente estava em quartos separados. E aí eu peguei e tava com vários presentes na recepção. Aí eu fui e falei pra ele, eu vou fazer aqui a chave e vou subir, vou te encontrar. E aí ele falou assim, você se importa de eu subir na frente, que eu não tô me sentindo muito bem? Eu vou subir e a gente se encontra. Aí eu falei, tudo bem, eu vou tirar a sandália, vou botar um tênis e a gente se encontra. Beleza. Fiz a chave e subi. Eu subi, botei o tênis e tal, e fui no quarto dele, que eu ia levar os presentes que ele ganhou. Bati, ninguém atendeu. Voltei pro meu quarto e mandei a mensagem pra ele. Já tô aqui no quarto e tal, eu fui aí levar seus presentes e você não atendeu. Não respondeu. E aí eu liguei, recusava a chamada. Aí ele ficava online no WhatsApp. Aí eu peguei e falei assim, mano. Aí eu falei, tá tudo bem? Gente, eu vou botar os prints aqui pra vocês verem. Tá tudo bem? E ele não respondeu. E aí eu fui tomar banho. Falei, mano, não vai mais. Não sei o que aconteceu, vou tomar banho. Tomei banho e deitei. Quando eu deitei, ele me respondeu. Pô, então, os moleques vieram aqui no hotel e me sequestraram, me levaram. E eles pegaram meu telefone, não deixaram eu atender, não deixaram eu te responder. Aí eu falei, pô, mano, você tá de sacanagem comigo? Porque, tipo assim, a gente combinou uma coisa, você fez eu ficar te esperando, pra chegar na hora de você falar que seus amigos te sequestraram do hotel e te levaram pra algum lugar. Ele, não, mas tu quer ir? Se tu quiser ir, eu tô indo aí te buscar. Eu falei, pô, não vou não, mano, fica com teus amigos. Aí ele, pô, você tá viajando, não sei o que e tal, suave. Eu fui dormir. Aí dali, beleza, não vi mais o Léo. Eu fui, arrumei minhas coisas pra ir embora, já era o dia de ir embora. Ele também não falou mais comigo no WhatsApp, sumiu. A gente ia numa van, todo mundo junto, eu, ele, Perla e Kátia, que eram quem era do Rio, que ia vir embora. E aí eu desci, todo mundo, cadê o Léo? O Chulapa, cadê o Léo e tal? Aí eu falei, não sei. Aí a Perla falou, ele me respondeu, ele falou que ele vai direto de onde ele tá. Aí eu, beleza, peguei minhas coisas, botei na van. Eu tinha mandado mensagem pra ele, porque eu ainda tava com os presentes dele, então eu tava com muita coisa. Ele não tinha respondido. Aí cheguei no aeroporto, ele chegou logo em seguida. Aí eu tava ouvindo música, ele chegou, sentou do meu lado. Só que a Perla já tinha me falado que ele foi assaltado. E aí ele veio, me deu um beijo no rosto e sentou. Eu fiquei sentada e ele falou, pô, fui assaltado. Aí eu falei pra ele, você tava no lugar errado na hora errada. Aí ele falou assim, você quer dizer que foi bem feito eu ter sido assaltado? Levantou e sentou do outro lado. Aí eu falei que não. Aí eu fui até ele e falei, olha, não é nada disso. Eu não te desejo mal, independente de qualquer coisa. Mas eu sei que você tem uma influência dos seus amigos muito grande. Porque na nossa briga, nossa discussão, na minha tentativa de ficar bem, ele falou que os amigos dele falaram pra ele que eu prejudiquei ele no jogo. E ele me disse que, tipo, os amigos dele, ninguém concordava com o nosso relacionamento. E ele disse que os amigos dele
falavam, essa mina é chatona, nada a ver e tal. E ele me defendia, porque ele me achava foda. Só que quando ele chegou aqui fora, ele viu que eu não era nada daquilo que ele esperava. Que eu fui uma grande decepção pra ele. E aí... Só que eu não acho que eu fui uma pessoa ruim pra ele no reality. Pelo contrário, eu mostrei um lado dele que ninguém conhecia. E eu lembro que lá dentro, ele falava isso. Pô, eu sou monstro, eu sou fulano, sou brabo. Aí eu falei, não pensa nisso. Pensa que as pessoas vão conhecer seu coração agora. As pessoas vão te conhecer como eu te conheço. As pessoas vão ter a oportunidade de te ver como eu te vejo. E aí, quando ele me falou isso, aqui fora, ele falou, eu fui na televisão, eu te assumi como minha namorada. Tipo, como se ele tivesse feito um favor pra mim. Eu falei pra ele, olha, na minha casa, eu tô num conflito com a minha mãe porque ela não aceita nosso relacionamento. E eu fiz ela entender. Eu fiz ela entender que eu gostava de você e que você era a minha escolha. Então a gente renunciou de coisas. E aí, quando ele me falou isso dos amigos dele, eu tive a percepção naquele momento do aeroporto que mais uma vez ele estava sendo influenciado. Porque como no primeiro dia que eu fui na Gabi, que a gente dormiu na Gabi depois do Fábio Porchat, ele desceu, ele tava no quarto, os amigos dele foram lá pra Gabi com a gente. E eles desceram, eles queriam descer porque eles queriam fumar. E aí eu não queria ir, e eu peguei e falei, pô, não vou não, não vai não. Não vai. Aí ele, pô, deixa eu ir. Os amigos dele entraram lá no quarto, deixa ele ir. Eu falei, não vai. E eu deitei na cama. Ele pegou e foi com os amigos dele. Então dali eu já tinha percebido que ele tinha uma influência dos amigos dele. E quando ele voltou, eu falei, pô, falei pra você não ir, você foi. Mas tudo bem. Aí ele, pô, nada a ver, fui rapidinho, nem demorei, beleza. Dali eu comecei a perceber a influência que os amigos dele tinham sobre ele. Mas eu falei, eu tenho que entender que cada pessoa tem uma vivência. Eu não sou dona de ninguém. Eu vou ter que me adaptar ao estilo de vida dele. Como vice-versa, ele também vai ter que se adaptar a algumas coisas de mim. E aí, isso foi uma coisa que me doeu muito, sabe? Quando ele falou que eu atrapalhei ele no jogo. Porque eu fui uma pessoa que... Assim, eu me doei muito para as pessoas que eu decidi estar do lado ali no jogo. E quando ele saiu... Quando a gente foi no Hoje em Dia, ele falou que pensou em desistir quando eu saí. Então, por que ele tava indo na influência dos amigos dele, achando que eu fui uma pessoa que eu fiz mal pra ele no jogo, sabe? Mas enfim, ele falou que ele não se deixava influenciar, mas eu vi que era uma coisa que já tava entrando na mente dele. Chegou lá no aeroporto, eu peguei e conversei com ele. Eu falei, Léo, é o seguinte... Você falou pra mim que tinha sonhos de fazer tudo diferente. Você queria ter uma família, você quer ter sua família. Eu quero ter minha família, é o meu sonho ter minha família. A gente tem... até aqui eu me identifiquei muito com você em questão de família. Porque a gente é o pilar da nossa família, financeiramente falando. Então, assim, isso foi uma das coisas que me fez querer estar com você. A gente acredita no mesmo Deus. Isso também é uma coisa que me fez, né? Porque na Bíblia fala que a gente não pode se relacionar com pessoas diferentes da gente no sentido de crença, né? O julgo desigual. A gente tem que ser único com a pessoa que acredita na mesma coisa que a gente. E por isso... E eu falei isso com ele. Eu falei, você tá se deixando influenciar. Isso aconteceu com você... Pra você ver que você não tá no caminho certo. Deus tem o melhor pra gente. Deus quer o melhor pra gente. Deus quer que a gente seja feliz. Mas a gente só vai ser abençoado. Isso eu falando pra ele no aeroporto. A gente só vai ser abençoado se a gente estiver num lugar de bênção. A sua vida inteira você teve frustração em relacionamento. E você tá nas mesmas pessoas, nas mesmas amizades, nos mesmos rolês. Você nunca vai mudar. E não é porque eu tô falando, porque você não tá mais comigo.
mas porque você não quer mudar, você não tá tendo a mudança de vida, você voltou para as mesmas coisas, para as mesmas pessoas, para o mesmo estilo de vida. Então, como você vai construir? Se você não conseguiu até agora nesse estilo de vida, você tem que sair disso. Você tem que pegar na sua mente e falar: eu não quero mais estar nesse ciclo, eu vou chegar e vou sair desse ciclo para eu conseguir progredir. Eu falei: eu tô aqui pro que você precisar, eu te amo independente de qualquer coisa. E eu te amo de coração, não te amo como marido e mulher, como namorado. Te amo como pessoa, eu quero te ver bem. Ele: você tá certa, com o olho cheio d'água. Não, parei de fumar, eu vou mudar, enfim. E dali a gente entrou no avião, ele tava sentado na frente, eu tava atrás. A gente pegou e quando o voo pousou, ele foi na frente. Não olhou pra trás, não me deu tchau, não me falou até logo, não falou nada, foi embora. E aquilo ali me magoou muito, porque eu falei: bom, ele tá vivendo, ele tá seguindo a vida dele e eu tenho que seguir a minha. Agora eu tenho que superar. E aí eu vim pra minha casa na sexta-feira, e foi aí que tudo começou. Que eu deitei na minha cama e a minha mente não parava de trabalhar, e eu pensando onde eu errei, como ele pode ter mudado tanto, enfim, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Fiquei fora das redes sociais, todo mundo sabe o que eu passei, momentos de turbulência na minha vida. E aí, quando eu voltei pra rede social, a primeira coisa que eu vi foi ele nos posts, todo mundo marcando ele nos posts do barco, do tal barco. E eu já tava totalmente deslacerada, eu vi aquilo, eu fiquei impactada, né, porque eu vi a história distorcida. Ele já ia fazer esse trabalho, que ele ia pra Brasília mesmo, mas porque ele foi assaltado, ele voltou pra casa pra depois ir pra Brasília. Mas a forma que eu vi os vídeos me magoou muito. E aí eu comecei a conversar com a mãe dele. A mãe dele foi uma pessoa que ela me deu um suporte muito bom. E ela falou: Luane, não é isso, as pessoas nas redes sociais elas são ruins e tal, lá. Só que antes de eu conversar com ela, eu mandei um monte de mensagem pra ele. Olha o que você fez, o que você tá fazendo, você tá seguindo sua vida, você em nenhum momento se preocupou como eu tô, até você não me mandou mensagem nenhuma. E uma coisa, a gente tinha combinado de não expor nada pra ninguém. E quando no dia da final, a gente sabia que ia ter toda a mídia. E aí a gente falou que não ia expor nada pra ninguém. Eu dei umas entrevistas, falei que a gente estava um pouco afastado das redes sociais, porque a gente tava nos dando esse tempo. Só que ele não, ele falou já que a gente não tava junto. E aí eu não sabia de nada, eu não tinha visto as matérias, porque quando eu cheguei em casa eu fiquei offline, eu fui ver na segunda e eu vi várias matérias. E eu vi no meu WhatsApp todo mundo: força, não fica assim, e eu não sabendo o que tinha acontecido. E foi as entrevistas que ele deu falando que a gente não tava mais junto. E aí eu pensei: mano, a gente tinha combinado uma coisa. Quando eu cheguei na van, que a gente saiu da final, eu falei: e aí, como foi suas entrevistas? Ele: não, eu falei que, tipo, a gente deu uma afastada porque negócio de trabalho e tal, mas que tava tudo bem, que a gente tava bem. E ele mentiu pra mim. Ele tinha falado totalmente o oposto. E ele me fez de otária, porque eu falei pra todo mundo uma coisa, pensando em protegê-lo, porque no dia da atividade ele tava com o olho cheio d'água, com medo de sair como filha da puta da história. E eu falei: não, vamos segurar, vamos falar depois, vamos esperar essa poeira baixar. Então, tipo assim, eu estava me sacrificando e eu não tava tendo retorno de nada. E isso foi a gota d'água pra eu estar doente. Eu não falo que ele foi o motivo, mas foi o ápice, assim, pra mim. Foi o momento que eu vi ele no barco, ele fazendo stories, ele feliz, ele bebendo. Eu falei: mano, eu tô me matando aqui e o cara tá vivendo a vida dele. Então é isso. Eu tenho que viver. Eu tenho que me amar em primeiro lugar. Se eu não me amar, ele não vai me amar. Só que antes disso eu mandei um monte de mensagem pra ele. E ele falando: Luane, eu não sou mais nada seu. Me esquece, segue sua vida. Vai viver em paz. Vai, sei lá. Se você acha que eu sou isso tudo, então me esquece. E me bloqueou. Ele me bloqueou no WhatsApp. Eu fui mandar uma mensagem pra ele no Instagram. Ele falou: agora você vai se fazer de vítima. Nesse nível de frieza. E aí me bloqueou no Instagram.
E aí depois me desbloqueou e começou a me seguir. Eu não voltei a seguir ele. E aí rolou uns prints no Twitter dele me seguindo de volta. E aí todo mundo, não, volta pra ele, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu comecei a conversar com a mãe dele. Ele nunca mais me mandou mensagem. Nunca mais, nunca mais. Pra dizer que ele não me mandou mensagem, ele me mandou uma mensagem há pouco tempo pra dizer que ele queria me dar o dinheiro que eu tinha botado gasolina no carro dele. Mas eu falei que não precisava porque ele não me devia nada. Ele me buscou na minha casa, ele me levava nos rolês e eu não pagava nada por isso. Então no momento que ele não tinha, eu sou uma pessoa que sou muito parceira, eu tava ali 10 a 10 com ele. E ele tinha feito os vídeos dele contando a verdade dele. Que eu tava tratando os amigos dele mal, que eu tava estranha e tal, mas que ele estava me apoiando, que é uma grande mentira, porque depois disso ele nunca mais me procurou. Nem pra dizer um oi, e aí, como tu tá, enfim. Eu procurei ele, depois de tudo. Eu tenho a plena humildade de chegar e falar, porque a mãe dele falou que ele não tava bem e tal. E eu, mesmo estando mal, fui perguntar, ele friamente me respondeu. Ontem eu mandei uma mensagem pra ele, porque eu conversei muito com a mãe dele e ela falou, e o assessor dele falou que ele não tava bem, e aí eu ia mandar uma mensagem pra ele pra perguntar como ele tava. E ele botou só, estou no estúdio. Então, assim, eu me apeguei com Deus, eu sou uma pessoa que eu fui nascida em berço evangélico, e eu sei que Deus, assim, a gente bota nossas expectativas no homem, mas o homem é falho, e Deus não falha. Hoje eu vi um stories dele com a menina que ele ficava antes do reality, que o Binho que postou esses stories. Então em nenhum momento ele me poupou, em nenhum momento ele foi recíproco a mim, em nenhum momento ele foi fiel a mim. Eu acho que no dia que ele foi lá conversar com a menina, ele foi pra falar, porque ele disse assim, a mãe dela perguntou, foi tudo um jogo ou realmente você gosta dela? E ele disse pra mim que falou que gostava de mim. Mas eu acho que ele foi lá pra ela pra falar que foi um jogo mesmo, que tava tudo bem. Ele me falou, eu tenho um print aqui ele falando. Não tenho um print, mas lá ele falou, brincando assim, quinta-feira acaba nosso contrato, tipo, depois da final. E foi uma das coisas que eu falei com ele, você tá agindo realmente no contrato, porque depois de quinta-feira você não olhou mais pra minha cara. E eu acho que foi isso. Ele foi lá pra falar pra ela que, quando acabar o contrato, a gente vai voltar, pode me esperar. A menina voltou a seguir ele no Instagram, mesmo eu estando com ele. E vida que segue. E eu fui a enganada da história. Eu fui a iludida da história, eu fui a que acreditei no conto de fadas, eu fui a usada. Imagine pra mim como eu me senti um lixo, tendo que ouvir, você foi usada. Eu me senti mal em todos os aspectos. Eu me senti, caraca, eu fui 100% pro cara, o cara só me usou, friamente, assim, sabe? Eu não tenho essa capacidade de usar pessoas. Então eu não conseguia, eu falava, não, ele gosta de mim sim. Mas na minha mente não, ele me usou realmente. Mas no meu coração não. Eu via nossos vídeos, eu via quando a gente fez um mês de namoro, eu não conseguia ver um personagem, juro pra vocês, de coração, assim, porque foi muita coisa falada. Eu sei o que eu vivi 2 meses dentro da fazenda. No dia que eu fiz 2 meses eu saí da fazenda. E 1 mês eu vivi com o Léo, mas 1 mês que eu vivi com o Léo foi dormindo e acordando todos os dias. Todos os dias a gente dormia e acordava juntos. A gente fazia tudo junto, a gente comia junto, tomava banho junto, ia dormir junto, ria junto, chorava junto, era tudo junto. Eu ia na casinha, ele ia na casinha. A gente não tinha momento de separação. Então, imagina, eu vivi um casamento, eu vivi em 1 mês o que se vive em 1 ano em relacionamentos. Então foi muita coisa pra eu achar que foi uma mentira. O meu coração não aceitava isso. Só que mediante as atitudes dele aqui fora, eu falei, mano, foi tudo uma mentira, assim, realmente. Porque ninguém muda da noite pro dia, gente. Ninguém. Eu tive muitas revelações na igreja, espiritualmente falando. Eu cheguei a contar pra ele que ele estava debaixo de um jugo muito grande. Mas nem tudo é o diabo, gente. Eu acho que tem uma coisa chamada caráter.
E ou você tem ou você não tem, independente de religião. Eu segurei muita coisa, a mãe dele é uma querida, assim, uma fofa. E eu pensei o tempo inteiro neles, na família dele. Eu vim aqui várias vezes e falei, gente, não ataquem o Léo. Ela vinha e falava comigo, olha, fizeram isso com o Léo. Eu, não, gente, não faz isso, não ataquem ele. Mas sem saber que ele já tava com a menina de volta, que ele já tava... Porque eu não via nada. Parei de seguir ele e não via mais nada. Então eu acreditando piamente que ele estava sofrendo tanto quanto eu. E aí chegou no momento que eu falei, olha, eu realmente acreditei que ele estava sendo atacado por minha causa. E eu falei, não é justo, porque o cara foi 100% pra mim, é um cara que eu amo. E ele tá sendo atacado por causa de mim. Como eu fui uma pessoa que fiz tão bem pra ele, agora eu faço tão mal. E eu achava que esse era um dos motivos pelo qual ele não falava mais comigo. Que, tipo, ele realmente estava achando que eu fiz mal pra ele. E eu entendia, assim mesmo. Eu procurava entender o lado dele. Com tudo, eu sofrendo, o que fosse, chorando na minha casa, desesperada, offline das minhas redes, deixando de fazer coisas, de estar aqui, porque eu via comentários que me magoavam. Porque não é fácil você saber que eu fui atacada de diversas formas aqui. E ele tem essa noção. Ele falou isso na explicação dele. Ela tá sendo muito atacada. Lá dentro da casa ele falou pro Kaique que eu estava sofrendo muito mais que ele. Mas porque no momento que eu mais precisei ele virou as costas pra mim? Porque ele prometeu que me protegeria, que estaria comigo em todos os momentos. E quando eu precisei ele não tava. E quando ele fez aquele vídeo da explicação dele, ele falando que falava comigo todos os dias, que ele tava me apoiando, aquilo ali me deu... Eu falei... A pessoa só tá pensando em se livrar. Mas mesmo assim eu continuei. Comecei com a mãe dele ontem, a mãe dele... Eu vi no Twitter as pessoas atacando ele e vi que ele tinha... Que ele desativou os comentários do canal dele. Eu falei, pô, é o trabalho do cara... O cara não tem que passar por isso, enfim. Mas eu não tava pensando em mim, em momento nenhum. Eu só pensei em todo mundo. Gente, não façam isso com o Léo, tadinho do Léo. E eu? Quem tava por mim? Ninguém. O Léo não me procurou, gente, nenhum dia. E ele falou no vídeo dele que ele me procurou. Ele colocou nas minhas costas toda a culpa do fim do relacionamento, de tudo. E eu realmente me senti culpada por dias. Dias e noites eu acordava chorando. Deus, me perdoa. Eu magoei o Léo, um cara que me amava. Enfim, então eu vim aqui pra contar pra vocês a verdade. Essa foi a verdade. Esse é o Léo Stronda, que vocês viram ou não viram. Tem gente que viu, tem gente que não viu. Foi essa pessoa que estava comigo na fazenda. E nem era o que estava na fazenda. Quem estava na fazenda era um Lorde. Mas aqui fora foi esse comportamento que eu tive. Não desejo mal. Desejo realmente que ele seja liberto e que ele consiga fazer tudo diferente mesmo com a pessoa agora que ele tá. Porque comigo foi tudo da boca pra fora. Então, Léo, sei que você vai dar um jeito de ver essa live. Se você quiser rebater, eu vou estar aqui pra rebater. Cansei de ficar quieta. Melhore.